Neemias capítulo 11. Os líderes israelitas passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa, nesse tempo. E por meio de um sorteio, 1/10 parte do povo das outras cidades e vilas de Judá e de Benjamim também viveria ali. Os outros israelitas deveriam ficar em suas próprias cidades. Alguns que se mudaram para Jerusalém nessa ocasião foram voluntários e foram abençoados pelo povo. O povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes dos oficiais de Salomão continuaram a viver em suas próprias casas nas várias cidades de Judá. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Habitaram em Jerusalém tanto pessoas de Judá quanto de Benjamim. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias. Uzias era filho de Zacarias. Zacarias era filho de Amarias. Amarias era filho de Cefatias. Cefatias era filho de Maalaleel, um descendente de Pérez. Maacéias era filho de Baruque. Baruque era filho de Col-Rosé. Col-Rosé era filho de Razaías. Razaías era filho de Adaías. Adaías era filho de Joiaribe. Joiaribe era filho de Zacarias. Zacarias era descendente de Selá, filho de Judá. Estes foram os 468 valentes descendentes de Pérez que moraram em Jerusalém. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão. Mesulão era filho de Joed. Joed era filho de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías. Colaías era filho de Maazéias. Maazéias era filho de Itiel. Itiel era filho de Jesaías. Mais os 928 descendentes de Gabai e Salai. O chefe deles era Joel, filho de Zicre, que era exilado por Judá, filho de Hassenua. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, Ilquias, filho de Mesulão, Mesulão era filho de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, Meraiote era filho de Aitube, o supervisor da casa de Deus. Ao todo havia 822 sacerdotes trabalhando no templo sob a direção desses homens. Adaías, filho de Jeroão. Jeroão era filho de Pedalias. Pedalias era filho de Anzi. Anzi era filho de Zacarias. Zacarias era filho de Pasur. Pasur era filho de Malquias. E seus irmãos chefes de grupos de famílias, homens. Amassai, filho de Azareel. Azareel era filho de Azai. Azai era filho de Mesilemote. Mesilemote era filho de Imer. E os seus irmãos, homens valentes, 128. O oficial supervisor deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Hassub. Hassub era filho de Asricão. Asricão era filho de Hassabias. Hassabias era filho de Buni. Sabetai e Josabade, que estavam encarregados do trabalho fora do templo de Deus. Matanias, filho de Mica. Mica era filho de Zabdi. Zabdi era filho de Asaf, o dirigente que começou o culto de ação de graças e as orações. Baquebuquias e Abda, filho de Samua. Samua era filho de Galau. Galau era filho de Zeduntum, que eram ajudantes dele. Ao todo havia 284 levitas em Jerusalém. Também havia 172 porteiros que eram chefiados por Acube, Talmon e outros da família deles. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes, levitas e o povo, moravam cada um na propriedade de sua herança. Contudo, todos os servidores do templo, que eram chefiados por Zia e Gispa, moravam na colina de Ofel. O chefe dos levitas era em Jerusalém e daqueles que prestavam serviço no templo era Uzi, filho de Bani. Bani era filho de Hasabias. Hasabias era filho de Matanias. Matanias era filho de Mica, um descendente de Asaf, que era responsáveis pela música da casa de Deus. Havia regulamentos do rei dizendo como os grupos de famílias deviam exercer suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesezabeel, descendente de Zera, filho de Judá, ajudava o rei em todos os assuntos de administração pública. Estas eram algumas das vilas onde o povo de Judá morou: em Kiriat Arba, em Didom, em Jecabzeel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelet, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em En-Remon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus arredores,
e em Azeca e seus povoados. Assim, o povo se espalhou desde Berseba até o vale de Rinom. Os descendentes da tribo de Benjamim foram morar em Geba, Micmas, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe, Ananias, em Razor, Ramá, Gitaim, em Hadide, Zeboim, Nebalate, em Lode, Ono e no vale dos artífices. Alguns dos levitas que moravam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Neemias capítulo 12. Estes foram os sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratu, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiarihe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Os levitas que foram com eles eram Jesua, Binui, Cadmiel, Zerebias, Judá e Semaías, e também Matanias, que era o encarregado dos cânticos de ação de graças. Baquebuquias e Uni, membros da mesma família, que ajudavam durante o culto. Jesua era o pai de Joiaquim. Joiaquim era o pai de Eliasibe. Eliasibe era o pai de Joiada. Joiada era o pai de Jonatas. Jonatas era o pai de Jadua. Os seguintes sacerdotes eram os chefes dos grupos de famílias que prestavam serviço sob a ordens do sumo sacerdote Joiaquim. Meraías, chefe da família de Seraías, Hananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amazias, Jonatas, chefe da família de Maluque, José, chefe da família de Sebanias, Adna, chefe da família de Harim, Eticai, chefe da família de Meraiote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Gineton, Zicre, chefe da família de Abias, Piltai, chefe das famílias de Moadias e Miniamim, Samua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiaribe, Uzi, chefe da família de Gedaías, Calai, chefe da família de Salai, Eber, chefe da família de Amoque, Razabias, chefe da família de Ilquias, Natanael, chefe da família de Gedaías. Durante o reinado de Dário, rei da Pérsia, foi feito um histórico dos chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, todos eles levitas. No livro das crônicas, os nomes dos levitas foram registrados até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Estes eram os chefes dos levitas naquele tempo: Razabias, Serebias e Tessua, filho de Cadmiel. Os que pertenciam à família deles ajudaram durante a cerimônia de louvor e ação de graças, exatamente como Davi, o homem de Deus, havia mandado. Os porteiros encarregados do recolhimento das ofertas nos depósitos, junto aos portões, eram Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube. Esses eram os homens ativos no templo de Joiaquim, filho de Jesua. Jesua era filho de Josadaque, nos dias do governador Neemias e quando Esdras era o sacerdote e escriba. Durante a consagração dos muros de Jerusalém, todos os levitas de toda aquela região vieram a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias e tomar parte na alegre festa com ações de graças, ao som de símbolos, saltérios e harpas. Também das aldeias vizinhas de Jerusalém e das aldeias dos netofatitas vieram cantores a Jerusalém. Vieram também de Bet-Gilgal e da região de Geba e de Asmavete, pois os cantores tinham construído suas próprias aldeias ao redor de Jerusalém. Primeiro os sacerdotes e os levitas consagraram-se a si mesmos, depois consagraram o povo, os portões e os muros. Eu levei os chefes de Judá para cima do muro e dividi o coro em 2 fileiras compridas, que caminhavam em direções contrárias, dando graças enquanto andavam. Um grupo iam para a direita em direção à porta do monturo, Osaías e metade dos líderes de Judá os seguiram.
Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e alguns sacerdotes que tocavam as trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, Jonatas, filho de Semaías, Semaías, filho de Matanias, Matanias, filho de Micaías, Micaías, filho de Zacur, Zacur, filho de Asaf, e os membros do seu grupo de famílias: Semaía, Azarreel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani. Eles usaram os instrumentos musicais prescritos pelo rei Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente de todos. Chegando à porta da fonte, eles foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pelo palácio de Davi e depois voltaram para o muro na porta das águas que fica a leste. O outro coro, do qual eu fazia parte, seguia em sentido oposto. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga, e depois desde a porta de Efraim até a porta velha, passando pela porta do peixe e pela torre de Ananeel. Continuamos até a porta da torre do Sem. Depois caminhamos até a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Então os dois coros caminharam em direção do templo de Deus, junto com a metade dos oficiais que estavam no meu grupo. Também havia os seguintes sacerdotes com suas trombetas: Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, além de Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Eles cantavam em voz alta e bem clara, sob a direção de Jesraías, o regente do coro. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus os havia enchido de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons de alegria do povo de Jerusalém podia ser ouvido de longe. Naquele mesmo dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos, das ofertas movidas dos dízimos, das ofertas dos primeiros frutos das colheitas. Esses homens recolhiam das lavouras ao redor das cidades as contribuições exigidas pela lei de Moisés. Essas ofertas eram destinadas aos sacerdotes e aos levitas, pois o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas e com o trabalho que faziam no templo. Eles celebravam o serviço do seu Deus e o ritual de purificação. Os cantores e os porteiros ajudavam na adoração a Deus e na direção das cerimônias, conforme era exigido pelas leis de Davi e de seu filho Salomão. Foi nos dias de Davi e de Asaf que começou o costume de ter regentes de coro para dirigir os coros no cântico de hinos e de louvor e de agradecimentos a Deus. Por isso agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, o povo trazia ofertas todos os dias para os cantores, para os porteiros e para os levitas. Os levitas, por sua vez, separavam uma porção aos descendentes de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele dia, enquanto o livro de Moisés foi lido em voz alta, achou-se escrito nele que não se deveria permitir que os amonitas e os moabitas se juntassem ao povo de Deus, porque eles não tinham sido bondosos com o povo de Israel, não dando água e comida aos israelitas. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoar o povo. Porém, Deus transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esta lei, todos os estrangeiros foram excluídos de Israel. Antes desse acontecimento, Eliasibe, o sacerdote, tinha sido nomeado para a guarda dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e havia transformado uma grande sala do depósito em um bonito quarto de hóspedes para Tobias. Antes, o lugar era usado para depósito das ofertas de cereais, de incenso, dos utensílios do templo, dos dízimos de trigo, de vinho novo e azeite de oliveira. Moisés tinha decretado que essas ofertas pertenciam aos levitas, aos cantores e aos porteiros, além das ofertas movidas para os sacerdotes. Eu não estava em Jerusalém nesse tempo, pois tinham voltado para a Babilônia no 32º ano do reinado de Artaxerxes. Contudo, mais tarde recebi permissão para voltar de novo a Jerusalém. Quando cheguei a Jerusalém, tomei conhecimento desse ato mau de Eliasibe, ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irado e joguei fora todos os móveis de Tobias. Então exigi que o quarto fosse purificado completamente e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Também fui informado de que os levitas não tinham recebido o que lhes era devido, de modo que eles e os levitas
cantores que deviam guiar os cultos de adoração tinham voltado para suas terras. Imediatamente repreendi os oficiais e perguntei: por que o templo foi abandonado? Então chamei os levitas de volta e coloquei todos nos postos que deviam ocupar. E mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer os dízimos de cereais, do vinho novo e do azeite de oliveira para o depósito do templo. Coloquei Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e Pedaías, o levita, como encarregados da administração dos depósitos. E nomeei Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, como auxiliar deles. Esses homens eram muito respeitados, e eles ficaram responsáveis pela distribuição dos suprimentos aos seus companheiros levitas. Ó meu Deus, lembre-se de mim por isso, e não se esqueça de tudo o que eu tenho feito pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Um dia, eu estava numa plantação e vi alguns homens pisando nos tanques de prensar uvas no sábado. Além disso, transportavam feixes de trigo e carregavam os jumentos com vinho, uvas, figos e todo tipo de mercadoria para Jerusalém. Chamei a atenção deles em público para não venderem alimento nesse dia. Havia também alguns homens que vinham de Tiro, que moravam em Jerusalém, trazendo peixe e todo tipo de mercadoria para vender esses artigos ao povo de Judá no sábado. Então perguntei aos chefes de Judá: por que vocês estão profanando o dia de sábado? Já não foi suficiente que os seus antepassados fizessem o mesmo, levando o nosso Deus a trazer desgraça sobre nós e nossa cidade? Agora vocês estão trazendo mais ira sobre o povo de Israel, profanando o dia de sábado. Por isso, ordenei que naquele dia em diante, as portas da cidade fossem fechadas nas tardes de sexta-feira, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. E mandei alguns dos meus homens de confiança guardarem as portas, para que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os negociantes e os vendedores ficaram acampados fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Porém, falei duramente com eles: o que vocês estão fazendo aí fora, acampando ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que eles vieram no sábado. Então mandei que os levitas se purificassem e que guardassem as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembre-se de mim por isso, ó meu Deus, e tenha compaixão de mim de acordo com o seu grande amor. Nessa mesma ocasião, vi que alguns dos judeus haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos filhos deles falava a língua de Asdod ou dos outros povos, mas não falava a língua de Judá. Por isso, eu os repreendi e os amaldiçoei, esmurrei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Também os fiz jurar diante de Deus, dizendo: não deem suas filhas em casamento aos filhos deles, nem deixem que as filhas deles se casem com seus filhos. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Não havia rei igual a ele entre as muitas nações. Deus amava Salomão e fez dele rei sobre todo o povo de Israel. Mesmo assim, ele foi induzido por mulheres estrangeiras a praticar a idolatria. Como permitiremos isso? Como podem cometer essa terrível maldade e serem fiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu o expulsei para longe de mim. Lembre-se deles, ó meu Deus, pois desonraram o ofício de sacerdote e a aliança e os votos dos sacerdotes e dos levitas. Assim purifiquei o povo de tudo o que era estrangeiro. Dei tarefas para os sacerdotes e levitas e determinei a cada um o trabalho que tinha de fazer. Eles forneciam lenha para o altar em dias certos e cuidavam dos sacrifícios e das primeiras ofertas de toda a colheita. Lembre-se de mim, meu Deus, em sua bondade.